Olá, você que acompanha o Treino Mestre. Agora a gente vai falar de um elemento muito importante dentro da musculação e dentro do treinamento, que é a questão da mobilidade. Quanto mais mobilidade você tiver dentro de um limite natural da sua articulação, melhor vão ser as execuções dos exercícios. É importante entender também que mobilidade é uma coisa e flexibilidade é outra. A mobilidade se trata de articulações, ela não vai tratar diretamente da melhora da flexibilidade. Elas andam juntas, mas são coisas diferentes. Então, primeiro a gente vai trabalhar com mobilidade, depois a gente vai estar trabalhando com flexibilidade. Esses exercícios podem ser usados em diferentes cenários. Eles podem ser usados, alguns deles, como aquecimento, para um ganho de amplitude na execução dos movimentos, ou podem ser usados em dias alternados. Os exercícios que têm um grande trabalho de amplitude, eles devem ser usados em dias que aquele músculo, aquela articulação não foi tão solicitada. Por exemplo, exercícios de mobilidade de tornozelo e de quadril podem ser usados no início do treino de pernas e também nos dias em que você não treinou perna, para que você tenha um ganho de mobilidade geral. Eles podem ser feitos de 2 a 3 vezes por semana. Se você é muito encurtado e tem dificuldades, alguns exercícios você pode fazer todos os dias. Geralmente, as pessoas têm algumas articulações mais móveis do que outras. Por exemplo, tem muitas pessoas com dificuldade de ter mobilidade de tornozelo. Então você pode fazer a mobilidade de tornozelo mais vezes na semana e as outras um pouco menos. É importante ter uma individualidade nesse processo. Então, nesse caso, também é importante o acompanhamento de um bom profissional de educação física. Para iniciar, a gente vai fazer esse exercício aqui de mobilidade de tornozelo, que é muito importante para o agachamento. Então eu vou pedir para a Anne segurar. Aqui nós vamos usar um espaldar, mas você pode utilizar uma parede, o efeito é o mesmo, tá? Um pé vai bem à frente e nós temos que ter uma amplitude legal para o pé de trás, como a Anne está fazendo aqui. Agora eu vou pedir para a Anne levar o joelho dela à frente sem mexer o calcanhar. Vai e pode voltar, Anne. E volta. Você vai repetir esse movimento e você vai sentir alongando a parte mais baixa da sua panturrilha. Isso vai fazer com que você ganhe amplitude nesse movimento que a gente utiliza muito no agachamento. Alguns pontos importantes. O seu joelho não pode oscilar, ele não pode entrar, ele não pode vir medialmente, não pode entrar num valgo dinâmico. Ele tem que seguir sempre a linha da ponta do pé. Outro ponto é que pessoas com condromalácia patelar ou problemas de joelho no geral podem sentir dor nesse movimento e daí ele não é indicado, tá bom? Agora eu vou mostrar outro exercício de mobilidade que novamente também pode ser feito em uma parede ou em algum lugar para apoiar. Se tiver um espaldar, melhor ainda. A Anne vai apoiar a ponta do pé, ela vai manter o calcanhar em contato com o solo todo o tempo, ela vai dobrar um pouquinho o joelho dela e ela vai direcionar o corpo inteiro em direção ao espaldar. Pode fazer, Anne, por favor. Ela pode usar a ponta do outro pé para fazer esse movimento e mantém o calcanhar apoiado em todos os momentos. Eu mostrei um outro exercício onde quem tinha condromalácia não era muito indicado por causa da pressão patelar. Esse aqui é excelente para pessoas que têm essa condição. Então, se você tem condromalácia, você pode utilizar esse exercício aqui no lugar do anterior. O exercício que a gente vai fazer agora, ele é para mobilidade de tornozelo, mas ele é para um músculo diferente, que é o tibial anterior, que é o músculo à frente da canela. Então eu vou pedir para a Anne apoiar as mãos, colocar um pé um pouquinho mais à frente e outro pé mais atrás. Ela vai apoiar a ponta do pé. E agora o movimento vai ser empurrar a parte da frente do pé em direção ao chão. Você vai sentir alongar a parte da frente da canela. Então a Anne vai executar agora. Importante, o joelho da frente não precisa ir muito à frente. A força está só na perna que está sendo mobilizada. Ele não é um movimento com uma grande amplitude, mas é um movimento que você vai sentir bastante movimento de alongamento. O exercício de agora, além de melhorar a mobilidade de quadril, alongar e melhorar a flexibilidade de posterior de coxa, vai alongar também o músculo do quadril chamado iliopsoas. É o músculo da frente do quadril. É um músculo muito importante, tanto para funcionalidade quanto para ganho de hipertrofia, para melhora da funcionalidade. Então eu vou pedir para a Anne, ela vai colocar as mãos no espaldar, ela vai colocar um dos pés
numa altura abaixo do quadril dela, não é para estar na mesma altura do quadril, é um pouquinho abaixo. Ela vai direcionar o tronco para frente, sem tirar esse pé do chão, e aí ela vai alongar para trás. Ela vai esticar a perna, ela vai sentir alongar bem o posterior de coxa e vai voltar. Aí, e volta. Ela vai fazer esse movimento de ir e voltar. Endireita um pouquinho o pé que está no chão, Anne. Isso, porque se você tiver com o pé virado, você vai acabar girando o quadril. E aí você vai fazer esse movimento aqui. Importante, o braço não pode, as mãos não podem ficar muito altas, porque o objetivo não é alongar braço, ombro, costas. O objetivo é estar trabalhando com posterior de coxa e quadril. Esse é o movimento de mobilidade de quadril. A Anne está com as mãos apoiadas, os pés têm que estar próximos ao quadril, mais ou menos um ângulo de 45 graus, e ela vai fazer um movimento de rotação interna e externa. Então ela vai empurrar os joelhos para um lado, o quadril vai sair um pouquinho do chão para fazer esse movimento, e aí ela vai direcionar para o outro lado. Ela vai fazer esse movimento até a amplitude que ela conseguir empurrar o joelho em direção ao chão. Esse é um exercício que pode ser feito antes de um treino de perna, porque ele vai estar mobilizando a articulação do quadril sem desgastar a parte muscular. Essa é outra variação de mobilidade de quadril, porque algumas pessoas com o quadril um pouquinho mais travado vão ter dificuldades de fazer aquele movimento que a gente fez anteriormente. Agora, a gente vai fazer o seguinte: a Anne vai subir os pés, manter os pés suspensos e ela vai girar. Agora ela não tira o quadril completamente do chão, ela vai para o lado e depois volta para o outro. Mantendo esse movimento. Importante, esse movimento tem que ser lento e controlado, não é para fazer ele muito rápido, o objetivo é ganho de amplitude. Agora nós vamos trabalhar com o movimento de rotação medial do quadril. Eu vou pedir para a Anne dobrar o joelho dela ao lado do quadril, o outro joelho ela vai dobrar novamente, flexionar, encostando o pé no joelho. Ela vai ficar nessa posição aqui. Importante, esse movimento aqui não é muito simples de ser feito. Algumas pessoas vão sentir dor ao realizar. Se tiver dificuldade em manter essa posição, você pode inclinar um pouquinho o teu tronco para trás. A Anne, como não tem essa necessidade, ela vai ficar nessa posição. Ela vai subir a perna aqui como um todo, tirando ela do chão. Perceba que sai a perna inteira, não apenas o joelho. O pé também sai do chão. É um movimento de rotação interna do quadril. É um movimento que algumas pessoas talvez venham a sentir dor. Se você sentir dor, não use esse movimento. Aí, para nós trabalharmos o outro lado, a outra perna, com uma rotação externa do quadril, a Anne vai se inclinar um pouquinho mais para o outro lado, para ficar nessa posição mais em diagonal, e aí ela vai fazer o mesmo movimento com essa perna. E aí depois você vai trocar, vai fazer a mesma coisa do outro lado, mas vai fazer dessa forma aqui. Esse exercício agora ele vai trabalhar também com mobilidade de quadril, mas também com alongamento do posterior de coxa. Ele pode ser feito com um elástico, mas também pode ser feito com uma corda ou em alguns casos até com uma toalha. Quando você utilizar um instrumento mais rígido, ele é um pouquinho mais difícil de fazer, tá? Então eu vou pedir para a Anne segurar o elástico aqui, ela vai apoiar o elástico na sola do pé, ela vai manter o joelho esticado, o quadril dela não pode girar, ele não pode fazer o movimento de retroversão, ele tem que ficar encaixado, e aí ela vai puxar até o momento que ela sentir um maior alongamento no posterior de coxa, e aí ela vai voltar. Um pouquinho antes de tocar o solo, ela puxa novamente. Aqui. E volta. Importante o joelho esticado durante todo o movimento. Agora, nós vamos trabalhar com um exercício de mobilidade que vai trabalhar tanto a rotação lateral quanto medial do quadril, só que de uma forma um pouquinho mais estabilizadora. Então, eu vou pedir para a Anne deitar. Com uma das pernas, ela vai levantar a perna em direção ao tronco e ela vai fazer um movimento de rotação, sem tirar o quadril do solo. Então ela vai fazer esse movimento de rotação, tomando cuidado para que o movimento não vá muito para dentro. Esse movimento tem que seguir na linha neutra do quadril. Então ela segue aqui no quadril e faz o movimento de rotação. Quando você terminar o número de repetições indicado, você vai fazer o contrário agora. Agora a Anne vai parar e ela vai fazer o movimento para o outro lado, para fazer a rotação medial.
Importante, conforme você for ganhando amplitude, você pode estar fazendo esse círculo numa amplitude maior. Então você pode ir mais próximo do chão e fazendo um movimento mais longo. Esse exercício que a gente vai fazer agora, ele é um exercício que vai alongar também o glúteo médio, mas principalmente o glúteo máximo, porque é muito importante que esses dois músculos estejam desenvolvidos em paralelo. Dificilmente você vai conseguir um bom desenvolvimento de glúteo médio se o seu glúteo máximo estiver com algum problema de flexibilidade ou de ativação. Então eu vou pedir para a Ingrid dobrar os joelhos. Ela vai apoiar o pé em cima de um dos joelhos e vai puxar por trás do joelho a perna em direção ao peito. Importante, a perna que está dobrada aqui, ela vai forçar um pouquinho para fora para alongar. Ela tem que manter esse ângulo dessa forma aqui. Agora, para ficar a visualização melhor, eu vou pedir para você fazer do outro lado, Ingrid, também. Isso, do outro lado, puxa. Você vai sentir alongando toda a cadeia posterior e principalmente o glúteo. O exercício que a gente vai ver agora, ele vai trabalhar bastante a mobilidade de ombro. E se você tiver um encurtamento mais severo de posteriores de coxa, de isquiotibiais e glúteos, você talvez sinta alongar essa região também. A Anne vai segurar no espaldar na mesma linha dos ombros. Ela vai direcionar o quadril para trás e ela vai descer o tronco. Ela vai juntar as escápulas e ela vai deixar a cabeça forçar para baixo, para ter essa amplitude aqui de ombro. E aí ela vai voltar até a posição inicial e ela vai fazer esse movimento novamente. Importante, nesse exercício aqui, se você tiver problema de ombro, síndrome de impacto, tendinite, coisas assim, só faça isso com orientação de um bom profissional, porque ele pode vir a ser lesivo. Ele é um exercício de mobilidade de ombro, mas que para alguns públicos não é indicado. Agora a gente vai ver um exercício de mobilidade escapular, que também vai trabalhar com mobilidade do ombro. A Anne vai colocar as mãos no espaldar. Novamente, o espaldar pode ser substituído por uma parede tranquilamente. Ela vai direcionar o quadril para trás, ela vai soltar uma das mãos, ela vai abaixar um pouquinho mais o tronco e ela vai direcionar a mão como se ela quisesse encostar no teto. Importante, essa mão, Anne, você pode colocar ela direcionando bem próximo do tronco para o seu teto. O seu tronco vai fazer o movimento de girar, mas o quadril não movimenta, tá? O quadril fica parado. Aí você volta e faz esse movimento abrindo bem as suas escápulas. Esse exercício agora, ele é de mobilidade e de estabilização das escápulas. Ele é muito importante para prevenir problemas na região torácica, mas principalmente para o trabalho de dorsais e de peitoral e de outros movimentos que vão trabalhar com as escápulas. A Anne vai encostar as mãos no espaldar, novamente pode ser uma parede. Ela vai fazer o movimento de adução das escápulas, então ela vai encostar bem as escápulas, sem movimentar os cotovelos, como ela está fazendo, e aí ela vai fazer o movimento de abertura, de abdução. Aqui e volta. Esse movimento. Abre e volta. Como se ela estivesse com as escápulas empurrando a parede. Importante nesse movimento é manter os ombros relaxados. O trapézio não pode estar tensionado, então o ombro tem que estar mais distante da orelha. Agora, novamente, a gente vai trabalhar com outro exercício de estabilização e mobilidade escapular e de ombro. Também pode ser utilizado para melhorar seu treino de dorsal, de peitoral, de ombros e principalmente para que suas escápulas estejam mais móveis e estáveis. A Anne vai segurar um pouquinho acima da linha do ombro, aqui no espaldar. Se fizer numa parede, mesma coisa. Ela tem que estar um pouquinho mais próxima do espaldar. Ela vai direcionar o quadril para trás e ela vai deixar o movimento alongar o dorsal dela aqui. Ela não precisa forçar tanto, porque a ideia é que as escápulas se abram nesse movimento. E aí ela vai retornar à posição. Nesse movimento, você vai segurar um pouquinho mais. Você vai segurar uns 5 segundinhos na posição lá embaixo. Segurou 5 segundos, retorna. E aí você retorna à posição inicial e faz novamente. Agora, a gente vai trabalhar com exercícios de mobilização especificamente de ombro. Como o ombro está diretamente ligado às escápulas, vai haver movimentação, mobilização das escápulas, mas o objetivo é trabalhar com os ombros. Então eu vou pedir para a Anne colocar as mãos atrás da cabeça. Ela vai fazer, sem mexer o tronco, ela vai fazer um movimento de abertura dos cotovelos, como se ela quisesse encostar os cotovelos atrás do corpo.
Isso vai alongar um pouquinho de peitoral também, mas vai estar trabalhando a mobilização do ombro através desse movimento. Agora eu vou pedir para a Anne virar de costas para a câmera para que seja mais fácil de visualizar o movimento. Ó, percebam que ela não força a cabeça está alinhada, é somente o trabalho de, ela vai encostar as escápulas e trabalhar essa mobilização dos ombros. Agora eu vou pedir para a Anne virar de frente novamente para a câmera para fazer um outro exercício. Agora a gente vai trabalhar com a mobilização dos músculos do manguito rotador. Então ela vai levantar os braços, mantendo o cotovelo bem alinhado com o ombro, e ela vai fazer um movimento. Esse movimento não pode ser muito forçado, ele tem que ser um movimento mais natural, mas você vai sentir a mobilização do ombro. Ela vai girar os ombros o punho para trás e vir até aqui a metade do movimento, ó, até esse ponto aqui. Caso esse movimento fique muito fácil com o passar do tempo, você pode fazer ele de frente para o espaldar, segurando um elástico. Mas inicialmente faça só o movimento sem nenhuma resistência externa.